Então a palavra diz no versículo 17, segunda parte: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Agora olha o verso 18, acrescenta algo mais. Abraão esperando contra a esperança. Creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Irmão, outra qualidade da fé que Abraão teve, que gera frutos, que gera milagres, que gera experiências na nossa vida. A fé que é capacidade de esperar contra a esperança. O que isso significa? A evidência natural não produzia esperança. Pela perspectiva natural, não tinha como Abraão gerar filhos. Aos 100 anos, Sara aos 90 anos, estéril. Mas ele teve esperança contra a esperança. A esperança natural não tinha. A solução natural não tinha. O diagnóstico do médico diz não há cura. As circunstâncias que você está vivendo fala não há saída. O momento que a família de pressão está passando, está falando agora não tem solução. A esperança natural não existe. Ele considerou isso, mas ele teve esperança contra a esperança. Por quê? Porque ele tirou os olhos das circunstâncias e ele colocou os olhos na promessa. A fé que gera os milagres, a fé que manifesta o poder de Deus, ela não é fruto das circunstâncias, ela é fruto da promessa, é da palavra revelada, é da palavra liberada. A esperança é contraditória, mas a fé, ela está fundamentada, a esperança da palavra, a esperança da promessa que vem de Deus. Quando alguém olha para as circunstâncias, às vezes ele enfraquece na fé. Quando ele olha as evidências naturais, ele enfraquece na fé. Mas quando Abraão olhava para Deus, certa vez Deus falou: Abraão, sai aí da tenda, não é isso? Olha as estrelas do céu, conte elas, assim será a tua descendência. Abraão pegava as circunstâncias e falava: Deus, é impossível. Mas Deus falava: pega a promessa e declara: é possível. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Fala, a fé de Abraão esperou contra a esperança. Porque a fé de Abraão, ela era sustentada pela promessa. E nós temos que entender, meu irmão, tem a palavra escrita e tem a palavra revelada. A palavra escrita se chama Logos. As escrituras têm maravilhas, têm promessas de Deus. Mas quando você está lendo a palavra, quando você está ouvindo a pregação, o Espírito vem e ele fala: olha, esta promessa eu te dei, esta promessa é para a sua casa, apropria dela. A palavra começa a ser o quê? O Logos se transforma em rema. E a palavra revelada, sabe quem é? É Jesus Cristo. Abre comigo no Evangelho de João. Vamos meditar um pouquinho aí para a gente entender como que é esperar contra a esperança, esperar na promessa de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, a palavra diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aí representa a palavra. No princípio Deus diz: haja luz, e houve luz. No princípio Deus liberou a palavra e as circunstâncias mudaram. E nós temos que crer. Abraão creu, ele chama à existência o que não existe, ele vivifica o que está morto, ele esperou contra a esperança, ele esperou contra a evidência da circunstância.
e a palavra é Jesus. Quer ver? Abre agora ainda em João capítulo 1. Vamos lá para o versículo 12. A partir do verso 12 do capítulo 1 do Evangelho do Apóstolo João. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creiam no seu nome, os quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Fala, o milagre nasce de Deus. Aqueles que creram a palavra, aqueles que receberam Jesus, receberam a palavra viva, receberam a palavra revelada. Você lê a Bíblia, você vê as promessas, você vê as circunstâncias, fala, em Deus tudo é possível. Deus está mudando a história da sua casa, da sua família, da sua vida. Exerça a fé, como Abraão exerceu, espere com uma esperança. Não creia que as circunstâncias vão determinar, mas é as promessas que vão determinar a sua vitória, a vitória da sua casa e a vitória da sua família. E ele diz, e o verbo se fez carne, Jesus, o verbo, a palavra, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que Jesus falou para Marta e Maria naquela situação que Lázaro estava sepultado, morto há 4 dias? Ele falou, se você crê, verá a glória de Deus. Se você crê como Abraão creu, se você esperar contra a esperança. Ela ainda tentou explicar, ela tentou ainda falar de escatologia. Não, eu sei que nos últimos dias ele será ressuscitado. Jesus falou, não, estou falando hoje, agora. O meu poder, a minha promessa está sobre você, está sobre a sua casa, e você não vai viver essa frustração, você não vai viver essa derrota. Eu quebrei esse jugo na sua vida. Deus age por meio da fé. Quem quer crer contra a esperança? Tem alguma circunstância na sua vida, meu irmão? Tem alguma circunstância que as evidências naturais falaram, não tem saída, não tem solução? Mas se você se apegue à promessa da palavra e creia contra a esperança. Quem vai crer contra a esperança? Levanta as mãos, fecha os teus olhos, fala, eu vou crer. Eu me fortaleço na fé, ainda que as circunstâncias, ainda que as evidências falem o contrário. Deus está acima, o poder de Deus está acima. Eu me seguro nas promessas, eu olho as promessas da palavra e eu declaro, toda ação maligna, sai da minha casa, sai da minha vida, sai deste lugar, em nome de Jesus. Quem quer aplaudir esse Deus? Voltando então em Romanos, capítulo 4, não é isso? Versículo 18 em diante, nós paramos aí. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Fala comigo, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Levanta as mãos, fala, eu não vou duvidar. As promessas de Deus que estão sobre mim, sobre a minha casa, estão se cumprindo em nome de Jesus. Afasta a dúvida. No momento principal, a dúvida se levanta. Você quer ver uma experiência?
Abre comigo lá no Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 14, a partir do verso 25. Vou ler um pouquinho antes. Verso 24, Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 14, verso 24. Os discípulos saíram de barco, e a palavra diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que nós cantamos? Em meio à tempestade, ouço a sua voz. Irmão, tu está passando uma tempestade, Jesus está falando: tenha bom ânimo. Põe a mão no seu coração, fala: esta noite Deus está falando: tenha bom ânimo, ainda que há tempestade, eu vim em teu socorro, não temas. E o verso 28, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro foi corajoso? Quem acha que Pedro foi corajoso? Falou: mas é tu, Jesus, então eu quero também. E a palavra diz, 29, ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidar? Por que que Pedro começou a ter experiência, mas por que ele afundou? Porque ele tirou os olhos do Senhor, e a palavra diz, sentindo a força do vento, olhando a situação, ele falou: a dúvida entrou no coração dele. Quem já viveu essa batalha espiritual? A hora que Deus começa a mover, muitas vezes a tempestade aumenta, e o diabo quer tirar os seus olhos da promessa de Jesus, e quer deixar a dúvida entrar no seu coração. Quem não vai deixar a dúvida entrar no seu coração? A palavra diz que naqueles momentos Abraão se fortaleceu, ele glorificou a Deus. Meu irmão, quando você vem no culto, quando você vem louvar, independente das circunstâncias, Deus está te fortalecendo, Deus está renovando a palavra, Deus está renovando a promessa, você está ouvindo um testemunho, aquilo te encoraja, aquilo te anima. Não deixe a incredulidade. Jesus falou claramente sobre isso. Abre comigo em Mateus agora. E Jesus falou o princípio de fé, a fé que Abraão teve. Versículo 21, Mateus 21, verso 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiver fé e não duvidar, fala, fé não convive com a dúvida. De novo, fala, minha fé não convive com a dúvida. Lá o apóstolo Tiago fala que aquele homem que é agitado pelas ondas é um homem que não tem fé. A fé dele depende das emoções, a fé não depende de circunstância, a fé não depende de emoção, a fé ela sustenta firme na promessa de Deus, e ela vai transformar a circunstância. Em verdade te digo, se tiver fé e não duvidar, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disser, ergue-te e lança no mar, tal sucederá. Agora olha o verso 22. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Levanta a sua Bíblia, meu irmão, fala, está escrito. Fala, ouça emoção. Está escrito
tudo o que pedi em oração, crendo, receberei. E eu declaro as promessas de Deus sobre a minha vida já foram liberadas e eu vou apropriar delas em nome de Jesus. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? É este tipo de fé que gera milagres. E finalmente a palavra diz, voltando lá, versículo 20 e 21, em Romanos 4. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meu irmão, o que dá plenitude de convicção? Sabe o que Jesus fala? Sabe o que o apóstolo fala? Apóstolo Paulo? Jesus fala, porque Deus prova o seu amor para conosco, mesmo enviando Jesus, mesmo sendo pecadores. O apóstolo Paulo também fala isso, nada poderá nos separar do amor de Cristo. O amor que Deus tem por você, Ele quer que você tenha confiança, que Ele é fiel, que Ele vai confirmar a promessa dEle na sua vida, que Ele não vai te desamparar. Quer ver? Abre comigo, 1 João capítulo 4, versículo 16. O apóstolo João, um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, escreveu o Evangelho de João e as 3 cartas, e escreveu o Apocalipse, o livro de revelação. E ele diz aqui, capítulo 4, verso 16 da primeira carta do apóstolo João: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Fala, eu conheço e eu creio. Quem já teve experiência que Deus te ama? Você conhece por experiência. Quem tem experiência? Fala, nós conhecemos, agora nós cremos. O crer é a plena certeza da esperança, que Deus tem o melhor para você, e que você vai viver esse melhor de Deus através da fé.